Bom dia, estamos de volta. Como diria o Neguinho do Beija-Flor, a nós aí. Eu também estou na sua área nessa manhã para conversar. E lembrando a você que o nosso diálogo aqui é de amizade, é para conversar. E não é para brigar nem convencer a você de nada e nem tentar estressar você, porque não interessa isso para mim. Mas nós estamos falando esse dia sobre sabedoria. Sabedoria de Salomão. A Bíblia fala que Salomão era um sábio, né? E escreveu todo o livro de Provérbios. E eu quero relatar aqui uma palavra muito interessante sobre a vida dele, quando Deus chamou ele para assumir o lugar do seu pai. Porque Davi estava no final e Salomão agora iria assumir o lugar. E aqui no livro de Reis, capítulo 3, há uma narrativa muito interessante, dizendo o seguinte, capítulo 3, verso 3, diz assim, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém ainda sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto mais alto, e ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, e em sonho disse-lhes, pede-me o que queres que eu te dê. Que pergunta boa, né? Você certamente teria muita coisa para pedir, como todos nós temos, né? E Salomão então expressa de uma maneira muito especial, ele respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, justiça, retidão e de coração. Perante a face, mantiveste esta grande benevolência e que lhe deste um filho, hoje está aqui perto de você, que se assentasse no trono. Ele pediu a Deus uma coisa que nem sempre as pessoas querem. Ele podia ter pedido outras coisas, porque seu pai morreu, ele assumiria o trono, ele seria o manda-chuva de geral, mas ele, por causa da formação da sua casa, seu pai tinha orientado a ele. Sua família era uma família que orientava. Ele então sabia que Davi, seu pai, era um homem muito próximo de Deus. E ele então não abriu mão desta mesma convivência. E ele pediu a Deus algo que é muito importante. Ele diz assim, agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. E ele fez o pedido, dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para julgar o teu povo de maneira prudente e possa discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Que coisa fantástica, né? Que pedido de alguém que realmente tinha fundamento nos seus pedidos, né? E nem sempre isso acontece, né? Se alguém perguntar, pede o que você quer, eu queria isso, queria aquilo, pedimos tanta coisa que não serve para nada, né? Mas ele sabia o objetivo, o que eu iria pedir. Portanto, ele disse, meu pai andou nos preceitos do Senhor, e eu também quero andar nos preceitos do meu pai, onde ele andava. Portanto, é uma coisa muito importante, eu volto a insistir, esta reverência aos pais, esse cuidado com os pais e também a importância da orientação paternal. Então, eu creio que a gente precisa, irmãos, voltar o nosso coração de uma maneira mais prudente para cuidar da nossa família, dos nossos filhos, orientar os nossos filhos. Quantos filhos hoje são sofridos? Por quê? Porque os pais não foram capazes de orientar. Isto tem sido uma tragédia enorme. Hoje você vê tantas crianças sofrendo, eu não vou entrar em detalhes de quantos estão lá hoje presos, de quantos morreram, não vou entrar nisto.
mas é só da nossa preocupação. E aqui na igreja nós temos tido um trabalho com as nossas crianças pequenas, não que a gente queira mandar nos filhos dos irmãos, mas o nosso objetivo é orientar e ajudar aos pais para poder criar os seus filhos. E nós estamos vendo hoje o resultado de uma maneira tão grande desta orientação dos filhos. Hoje nós temos crianças criadas aqui na igreja, que hoje estão em lugares trabalhando de destaque, pessoas que estão bem formados. Por quê? Porque a igreja tem se preocupado com o ensino. E nós sabemos que hoje, até no colégio, a dificuldade que os professores estão tendo para ensinar. Por quê? Porque elas estão sofrendo a agressão dos alunos. Por quê? Porque o mundo foi mudado. Então, nós estamos aqui para dizer, como Salomão, dá sabedoria, que nós possamos ter sabedoria na orientação dos nossos filhos, dos nossos netos. Isto, para mim, eu tenho tido essa experiência de ver as minhas filhas, meus genros, meus netos, todos caminhando na presença de Deus e todos eles com a vida encaminhada para viver cada dia sem muito sofrimento, ou, aliás, nem tem tido tanto sofrimento mesmo. Por quê? Por causa do resultado da orientação. Foi o que Davi fez. Ele orientou seu filho desde cedo. Ele não só falava, mas os seus exemplos. Ouça bem, os nossos exemplos são mais fortes do que a nossa fala. Aquilo que você faz é mais importante do que você fala. Isto tem um efeito enorme na vida dos nossos filhos. Foi o que Salomão disse. Ele diz: meu pai andava na presença do Senhor e eu quero ter sabedoria para poder dirigir este povo tal como meu pai fez. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, que você pense neste assunto com mais carinho. Só é possível quando você coloca a sua vida no altar de Deus, deixa a Bíblia entrar na sua vida, no seu coração, e você será completamente diferente neste mundo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que a internet nos oferece de falar com você. Hoje o meio de comunicação está nos facilitando este encontro, né? Eu tive durante muitos anos programa na Rádio Relógio Federal, eu falava na parte da madrugada, quantas pessoas ouviram o Evangelho. Então, há muitos anos que eu venho trabalhando com isto. E agora surgiu a internet, este meio muito bonito, que também tem muitas coisas perigosas, mas a gente tem que reter as coisas boas, né? Você tem duas opções. Quando você vê as coisas boas e ruins, você escolher qual que você quer, não é isso? Então, quando a gente escolhe bem, a vida será diferente. Faça como Salomão e peça ao Senhor nesta manhã: Senhor, dá-me sabedoria para governar os meus negócios, governar meus estudos, governar minha casa, governar minha família. Dá um coração a mim tranquilo, um coração capaz de ouvir isto que Deus quer. E eu espero que você seja alcançado por esta palavra nesta manhã. Que Deus te abençoe, que o Senhor prospere sua vida. Em nome do Senhor Jesus, até amanhã, neste mesmo horário.